Estamos de volta com Você Bonita. Agora a gente quer cuidar um pouquinho da sua saúde. Você sabe diferenciar gastrite de azia e refluxo? Você sabe como funciona? Quais são os sintomas que dão aí? Como saber o que é o quê? Hoje a gente vai conversar um pouquinho com o Dr. Sérgio Barrichello. Tudo bem? Seja bem-vindo novamente. Obrigado. Fica à vontade aqui. Já chegaram até perguntas. Mas antes de eu ler algumas perguntas aqui das telespectadoras, é bom a gente primeiro esclarecer para quem está em casa o que é cada coisa para depois identificar. Primeiro vamos começar com o refluxo, que dá em muita gente. O que é o refluxo? Muito bem. O refluxo, como o próprio nome já diz, ele é o retorno do conteúdo que tem no estômago para o esôfago, que na maioria dos casos causam alguns sintomas. Mesmo porque o esôfago ele é um órgão que não é especializado em receber aquele conteúdo ácido que tem dentro do estômago. Tá. Então, a pessoa sente um mal-estar, sente aquela queimação que é o desagradável. Então, o refluxo é exatamente isso. É o retorno do conteúdo do estômago para o esôfago do paciente. Tá, entendi. Tá. Isso a gente mais ou menos sabia, só para dar uma pincelada aqui, para a gente separar cada coisa de uma coisa. E agora a gastrite. Tá ótimo. A gastrite, ela é uma inflamação da parte interna, do revestimento interno do estômago. O estômago tem várias camadas. A camada mais interna, que é chamada de camada mucosa, ela é recoberta por um muco também. Então, a inflamação dessa mucosa, dessa camada, nós consideramos gastrite. Nós chamamos de gastrite essa inflamação, que pode ou não gerar sintomas para a pessoa, para o paciente. Mas é que os sintomas se confundem muito, por isso que até eu perguntei a explicação de cada coisa. Aí para fechar a azia, aí a gente já vai se aprofunda melhor. Perfeito. Na realidade, o sintoma, foi o que você falou, se confundem. Muitas pessoas chegam no nosso consultório justamente, doutor, eu quero fazer uma dieta, eu quero emagrecer. E você fala assim, qual é o seu problema? Eu falo assim, eu tenho uma dor aqui que quando eu começo a fazer uma dieta, começa a me atacar. Então o que acontece? Qual é essa dor? É uma dor que sobe. Essa é a azia. E a azia, ela é um sintoma propiciado pelo refluxo. Quando o refluxo, aquele ácido, sobe para o esôfago... Exatamente. Quando o conteúdo gástrico sobe para o esôfago, ele sente aquela queimação, aquela opressão no peito e que é caracterizado como a azia. Então, nós temos essa diferenciação. A azia é o sintoma ocasionado pelo refluxo. Tá. E a gastrite é a inflamação da mucosa, ou seja, da camada mais interna do estômago, que está em contato com o ácido. Então, essa é a diferença entre as doenças. Mas e quem os tem a sintomas. gastrite pode ter o refluxo? Sem dúvida nenhuma. Até pode ocasionar por conta disso, não pode? Exatamente. Quem tem a gastrite, ela tem... A gastrite é ocasionada por uma razão, muitas vezes um aumento da produção do ácido. Quem tem um aumento da produção do ácido tem uma maior chance de refluir para o esôfago. Tá. Existem algumas barreiras para que isso aconteça e diminua os sintomas. Entretanto, o que você falou tem razão. Quem tem gastrite pode sim ter um pouco de azia também. Tem muita gente que tem a gastrite, que a gente chama de gastrite nervosa. A telespectadora Carolina Moreira, um beijo, obrigada pela sua participação. Ela quer saber como diferenciar uma gastrite nervosa de uma gastrite mais grave. Ok. A realidade é o seguinte, quando nós falamos que o paciente tem uma gastrite, quando ele nos apresenta algum sintoma que a gente chega à conclusão que é uma gastrite, isso é uma razão. Quando nós falamos que é uma gastrite nervosa, o paciente muitas vezes tem a ansiedade, o nervosismo, o estresse do dia a dia. Primeiro que ele aumenta a produção do ácido clorídrico, do ácido que o estômago produz normalmente para a digestão. E também diminui as defesas do organismo para com
com a agressão do ácido que vai gerar os sintomas. Então, não é que a paciente tem uma gastrite nervosa, ela tem sim um aumento da produção do ácido, que com o estresse isso ainda vai se agravando ao ponto dela sentir mais incomodada com aquilo lá. Então isso é um nome popular. Exatamente, é uma coisa mais do dia a dia que o pessoal usa para classificar que a pessoa está nervosa, aumentou o conteúdo ácido e tem sim, começa a desencadear sintomas. Você está falando de dieta e tá todo mundo nessa loucura, mas fazendo uma dieta completamente errada, sem as vitaminas certas e tudo mais. Então a gente falou sobre isso, mas eu vou ler essa perguntinha da Letícia Silva. Obrigada pela sua participação também. Ela quer saber que quem fez já dietas está sujeito a gastrite e refluxo. É bom a gente ressaltar. Beijos, parabéns pelo programa. Obrigada. Ela é de Linhares. Um beijo para todo mundo aí. Todo mundo que faz uma dieta, a alimentação, como a gente sabe, é uma das principais, é fundamental para todo o nosso bem-estar, toda a condição de ter uma vida bacana, você precisa ter uma alimentação boa. Quem faz dieta, e muitas vezes faz dieta por conta própria, não sabe o que ingere ou o que deixa de ingerir principalmente, acaba que podendo sim ter uma quantidade de sintomas maior. Por exemplo, tem pessoas que quando vai fazer a dieta, permanece grandes períodos em jejum. Isso é completamente contraindicado por uma série de razões. Isso pode levar até uma lentificação do metabolismo e tudo mais, mas aquele conteúdo ácido do estômago, ele fica estagnado ali, o estômago sempre está em movimento e vai mandando para frente, mas com o jejum prolongado, esse movimento diminui e aquilo permanece ali, ou seja, quem está achando que está fazendo um benefício com uma dieta, um jejum muito prolongado, acaba sendo o inverso. Entendeu? Tá. Então é muito importante, todas as pessoas que falam assim, eu quero emagrecer, eu quero fazer uma dieta, tem que saber como é que está a parte do estômago, do esôfago, do duodeno, porque, enfim, é por ali que o alimento vai entrar, é por ali que os nutrientes serão absorvidos, então é muito importante que esteja tudo certinho. Escuta, gastrite dá mau hálito? Na realidade, o que acontece? A gastrite não dá mau hálito, porque como eu te disse, é uma inflamação da mucosa. Aquilo ali não tem nada a ver. Não tem um problema de mau hálito. O que acontece? Quando a pessoa, o estômago em si, ele não é um vilão do mau hálito. Nós sabemos hoje que a grande maioria das pessoas que queixam-se de mau hálito é proveniente da boca, da parte da garganta, porque o estômago, como eu falei, tem uma válvula anti-refluxo no estômago. Então, ele impede até que o conteúdo gasoso também seja expelido pela boca. Então, o mau hálito, o estômago não é o vilão na grande maioria das vezes. A gente falou da dieta e não só pela dieta, tem pessoas que ficam horas sem comer e nem estão fazendo dieta. Pela correria, como a gente sempre fala aqui do dia a dia. E por que isso acontece? Por que a gente fica com mau hálito quando fica muito tempo sem comer? Pois é, quando nós temos a condição de períodos prolongados de jejum, você tem o estômago, ele, apesar de não ser o vilão da situação, você passa também um tempo sem a limpeza dos dentes, você não come, mas as bactérias da boca continuam produzindo placa bacteriana, uma série de coisas que propiciam um mau hálito. Além disso, o estômago, as bactérias do trato intestinal também produzem gases que, se você passa muito tempo sem comer, o peristaltismo, ou seja, o movimento do estômago que impulsiona o alimento para frente, também diminui e aqueles gases se acumulam. Portanto, você pode ter um arroto ou uma eructação, que nós chamamos, o nome mais bonito, né? Uma eructação... No popular, o arroto. Exato, mais fétida. Mas a grande realidade é que, assim, em relação à halitose, ao mau hálito, o vilão maior realmente é a boca. Nossa, mas é um conjunto de coisas aí. Não dá para sair da linha em nenhum momento. Não, Tem que andar com a mochilinha cheia de coisas, senão o bicho pega, né? Então, aquela perguntinha, você lembra? Se você quiser, eu até repito a pergunta da telespectadora. A Priscila Alves vai ganhar um beijo duplo hoje. Ela falou que mora em Belém do Pará. Ela quer saber que é assim, ela tem azia e refluxo. Só que ela não sabe se é gastrite. Ela falou que uma vez quase sufocou durante a noite por causa de um refluxo e também sente dores quando consome pães brancos e alimentos gordurosos. O que a Priscila tem que fazer? Então, a Priscila, ela tem um quadro bastante clássico do problema, porque assim,
Essa sensação que ela refere, que ela tem essa azia e ela refere refluxo porque ela teve esse episódio desse engasgamento noturno, né? Por quê? O líquido do estômago refluiu para o esôfago e além de para o esôfago embaixo, subiu e foi para a garganta e até causou um engasgo nela. Tá. Isso é um indício importante que ela precisa procurar um médico, um gastroenterologista, um cirurgião, para poder tomar algumas medidas. De antemão, a gente já pode dizer que no caso dessa paciente, antes de investigação tudo, ela mantém um travesseiro mais alto, porque evita que esse conteúdo reflua. Então, quando ela refere que come pães, nós sabemos já que a farinha branca, a farinha industrializada, é péssima para uma série de coisas, inclusive para engordar, para ganhar peso. Então, isso aí aumenta os farináceos industrializados, o açúcar refinado, tudo isso diminui o esvaziamento gástrico e concentra aquele conteúdo lá. Então, ela tem que evitar isso aí. A Priscila ela vai precisar inicialmente fazer uma dieta mais rica em fibras, pensando numa ingesta de líquido bacana, não tomar líquidos em grande quantidade quando for deitar, porque isso, quer queira, quer não, vai aumentar o volume do líquido dentro do estômago e ela tem maior chance de refluir. Exercícios, voltando àquela velha história de emagrecimento, tem que fazer exercício não só para emagrecer, principalmente... Pelo menos 3 vezes por semana, vai. Pelo menos 3 vezes por semana, é o básico, né? O básico. Mas ela precisa sim procurar um colega, de repente ela tem uma hérnia de hiato que propicia esse refluxo. Isso a gente fala, assim, os exemplos que vêm, as perguntas que surgem, é no geral aí para outras pessoas que se encaixam também nesse assunto ou se encaixam nessa situação. Então é legal a gente falando. Tem uma imagem aqui do refluxo, eu queria dar uma olhadinha para mostrar para vocês aí de casa. Solta aí. Olha lá, ó, como vem, né, o refluxo, não é isso? Você pode olhar na imagem que você tem um conteúdo líquido dentro do estômago e o esôfago é aquele órgão alongado em cima dessa parte mais bojuda embaixo, que é o estômago onde está o líquido. Quando esse líquido reflui, que é a imagem em evidência ali, ele pode ter e ele vai apresentar sintomas. Se puder observar, ele tem algumas formas de diminuir isso aí. Ele tem uma prega, a anatomia do estômago propicia que não haja esse refluxo. Por isso, se a pessoa tem essa sensação, ela tem que procurar um médico, porque muitas vezes esse refluxo pode não ser normal. Todo mundo tem um pouquinho de refluxo. Todo mundo tem um pouquinho de refluxo. A gente já teve, todo mundo já teve a sensação de que vai voltar alguma coisa. A comida, por exemplo, muito gordurosa, propicia esse refluxo. Então tem uma série de coisas. Nessa imagem, quando passa o esôfago para o estômago, tem até em amarelinho ali, que aquilo é uma representação de uma gordurinha, mas tem ali um músculo que ele fecha, que chama esfíncter. É um músculo. E esse músculo, ele impede a passagem do conteúdo para o esôfago. E o que nós temos hoje? O nosso chocolate, o nosso café, a nossa comida gordurosa, tudo isso faz com que esse esfíncter relaxe. Então, esse conteúdo tende a subir. Essa musculatura, que nós chamamos de esfíncter, afrouxa, ele fica mais solto, e o conteúdo reflui para o esôfago. É por isso que nós podemos dizer que existem os refluxos que são fisiológicos, ou seja, normais, e os patológicos. Esses precisam de tratamento adequado, porque vão gerar sintomas invariavelmente. Tá, então uma pergunta ótima da Thaís Renata, isso eu também não sabia, não tenho certeza. Ela quer saber se a comida esquentada no micro-ondas dá mais queimação, porque tem pessoas que têm mais queimação por conta disso. Por que será? Ou será a comida necessariamente que está causando essa queimação, ou é realmente o micro-ondas? Na realidade, o que acontece? Esse é um dado, por exemplo, que não, até onde eu sei, não existe na literatura. A gente não tem o que falar cientificamente sobre o assunto. Mas eu acredito que seja relacionado com a própria comida, com o tipo de alimentação
que a pessoa está tendo, e não se ele vai esquentar em banho-maria, ou vai esquentar no micro-ondas, ou direto no fogão. Tá. Então ficou claro. Agora, para a pessoa fazer algum tipo de tratamento, como que faz, além de depois de detectar o problema em si? Vamos começar com o refluxo e depois a gente vai nos outros, azia e gastrite. O tratamento, na realidade, é muito parecido, né? Porque nós temos algumas medicações que são utilizadas. São similares. Na realidade, o problema do refluxo é um conjunto, é o refluxo ácido. Existe também refluxo biliar, que também incomoda, mas é a maior porcentagem de refluxo ácido. Então, você toma esse remédio para evitar a acidez, que é produzida pela parede do estômago. Isso é muito importante a gente saber. O ácido que está no estômago é produzido pelo estômago e precisa desse ácido para a nossa absorção de algumas vitaminas, para a digestão de alguns nutrientes, então é extremamente importante. O que tem que haver é um equilíbrio, né? Então, o paciente que tem tanto refluxo, quanto gastrite, quanto dor abdominal em si, ele tem que tomar algumas medidas dietéticas, né? Que são aquelas, evitar coisas que relaxem a musculatura do fim do esôfago, o tal do esfíncter. Relaxou aquilo ali, o que relaxa? Chocolate, café, alimentos gordurosos, ou seja, isso tudo é extremamente necessário que o paciente não consuma. É tudo que a gente come. Mas gosta. Né? E que gosta, porque é saboroso e acaba comendo muito. Tem que reduzir bastante. Se puder tirar, tira do cardápio. Se puder tirar, melhor. A gordura é uma das coisas que mais dá sabor nos alimentos. Então, por que o pessoal que tem obesidade, inclusive, chega e fala para mim quando está no meu consultório: doutor, eu não consigo tirar gordura. E isso que é a nossa pior parte. E ele faz um relaxamento do músculo do esôfago, ele tem azia. Outra coisa, ele estimula a produção do ácido. Coisas condimentadas, isso aí estimula aquela produção de ácido. Então, qual é o nosso objetivo quando o nosso paciente tem uma queixa? Tirar os fatores de agressão, que são essas comidas gordurosas, ricas em cafeína, condimento, esse tipo de coisa. A gente retira os refinados, a massa, a própria açúcar refinado. Isso para quem já tem o problema em si. Para quem tem sintoma. Para quem tem os sintomas. Mas se ela quiser sair um pouquinho da regra, uma vez por semana, também não é legal. Existem pacientes que sabem que vão ter o sintoma e que optam por sair da regra, mas eles já sabem que vão ter. Já tem aqueles pacientes, exatamente, tem pacientes que não sentem absolutamente nada. Então, é importante manter uma regra, mas não é nenhum pecado mortal você poder sair dessa regra ocasionalmente. Uma outra coisa importante, bebidas alcoólicas. Além de relaxar a musculatura do esôfago inferior, que é o esfíncter, ela também agride localmente a mucosa do estômago. Então, é um conjunto de coisas. Uma outra coisa extremamente importante é que o estômago ele é um tecido especializado em receber aquele conteúdo agressor dele, né? Mas agressor. Então, o que acontece? Algumas medicações tiram essas proteções. E aí, a pessoa que tem um conteúdo ácido normal vem a ter sintomas. Tá certo. E tudo isso que a gente falou para todos os sintomas, porque um acarreta o outro, principalmente a gastrite. A gente tem que tomar um cuidado danado com a alimentação, não é? Um cuidado muito importante com a alimentação, realizar as atividades físicas, porque a atividade física faz com que o seu intestino funcione melhor, que o seu estômago, os movimentos do seu estômago sejam mais coordenados. Então, todo paciente, independente de ser um paciente obeso ou que gostaria de perder peso, qualquer pessoa, é extremamente necessário que tenha uma mobilidade, que faça uma atividade para que o aparelho gastrointestinal funcione adequadamente. Vai evitar sintomas de gastrite, vai evitar os sintomas que são ocasionados pelo refluxo ácido, porque esse ácido vai caminhar com mais tranquilidade para frente e vai ser reutilizado, reabsorvido. Tem até uma imagem, eu gostaria que você explicasse um pouquinho para a gente, essa ilustração. Pode soltar aí.
Muito bem, essa imagem nós colocamos para o paciente ter uma noção de onde se localiza o estômago. Na boca daquele bonequinho ao lado desce um tubo, que é o esôfago, e abaixo tem o estômago. Essa imagem ao lado é um estômago aberto, nós podemos dizer seccionado, é para mostrar a parte interna, a mucosa do estômago. Você pode reparar que tem uma série de ranhuras, são as pregas do estômago. Ali o estômago é dividido em 3 partes, né? A parte do fundo, do cárdia do fundo, do corpo gástrico e do antro. Cada parte, isso é muito interessante, cada parte tem uma função diferente, né? Então, assim, essa parte que está sendo ilustrada aí nessa imagem é a parte, tem o estômago todo, o fundo, o corpo e o antro, só que o mais evidente são as pregas. Então, essa ilustração foi para mostrar que nós não temos um estômago lisinho por dentro. Tá, ele já é assim. Ele é cheio de quem está com uma gastrite um pouco mais grave altera a cor? Pode alterar sim, pode alterar. Pode alterar de uma série de maneiras, inclusive diminuindo essas pregas que são fundamentais para aumentar a superfície do órgão, porque conforme as reentrâncias ocorrem, ali a musculatura é uma coisa que está aquelas pregas são músculos também. Então, tudo isso ajuda na propulsão do alimento. A gastrite pode se desenvolver por alguma doença grave, gravíssima? Pode. A gastrite crônica, por exemplo, existe uma gastrite que é uma gastrite que começa a sumir essas pregas, diminui, chama gastrite atrófica. Geralmente por falta do ácido. Você vê que o ácido é tão importante nós termos que a ausência desse ácido por tempo prolongado, além de não trazer absorção de vitaminas, existe a possibilidade de ter uma anemia que chama anemia perniciosa, uma anemia de déficit de absorção por causa da vitamina B12, porque existe uma condição dentro do estômago que é necessário para que não haja esse tipo de anemia. Então, a gastrite em si depende do tipo, é por isso que não podemos deixar um paciente com sintomas sem um cuidado adequado. Ele pode ter uma úlcera, né? Qual que é a diferença de uma úlcera para uma gastrite? A gastrite é uma inflamação da mucosa, como eu disse, daquela partezinha das reentrâncias, aquele negócio bem superficial. Tá. E a úlcera é quando tem uma ferida ali, quando aquela camadinha superficial está machucada. A gastrite evolui para a úlcera? Pode evoluir. Não a gastrite como um todo, mas um foco mais intenso da inflamação. Pode evoluir. Pode sim se transformar numa úlcera. Tem muitos casos de pessoas que reclamam, eu tenho gastrite, tô com azia, tô com refluxo. Aí passa um tempo, descobre até mais de uma úlcera, 2, 3, e aí é caso cirúrgico? Não, hoje, há cerca de 30, 40 anos atrás, úlcera era igual cirurgia. Depois que inventaram alguns medicamentos que a gente chama como se fosse um inibidor da produção do ácido propriamente dito, as úlceras se cicatrizam rapidamente. Então hoje, com o uso de medicação, é por isso que é tão importante nós termos esse cuidado, porque tomando o medicamento adequado, você cicatriza uma úlcera, a gastrite some, e aquela úlcera, que é um buraco propriamente dito no estômago, fecha. Então não é cirúrgico. Evidentemente que existem alguns casos, raros casos, que podem ir para uma cirurgia. Mas isso hoje em dia, graças a Deus, não é uma coisa tão corriqueira. A nossa ciência avançou demais. Melhorou muito. Então, a primeira coisa, assim, de precaução que a gente precisa pensar, alimentação, em primeiro lugar, é fundamental, que a gente sempre fala. Exatamente. Principalmente quem tem azia, se vai no limão ou vai no abacaxi, enfim, a gente sabe que vai dar mais ainda aquela sensação, principalmente o refluxo. Então, tomar cuidado com esse tipo de coisa, diminuir os carboidratos em excesso, as gorduras em excesso também. E, em segundo, já combinando o exercício físico. O exercício físico, que além de tudo, faz a pessoa emagrecer. Emagrecendo, diminui a probabilidade de refluxo também. Agora, eu não sabia disso. Sem dúvida. E por que as pessoas têm à noite, enquanto está dormindo? É perigosíssimo quando tem refluxo à noite. Exatamente. Imagina se a pessoa não acorda. Isso aí é um quadro que nós estávamos comentando. Quando é um refluxo patológico, a pessoa deita, aquele conteúdo pode ir para o esôfago, isso aí pode engasgar. Por quê?
porque a gravidade, né? Você imagina, enquanto você está em pé, você tem uma coluna de líquido. A hora que você deita, deixa de ter uma coluna de líquido e você tem um líquido na horizontal. Ou seja, a chance desse líquido chegar até a sua traqueia e assim alcançando o pulmão, aumenta muito. Então, é por isso que eu disse naquele momento que todas as pessoas que têm um diagnóstico de refluxo precisa ter um tratamento adequado e algumas medidas, como dormir com um travesseirinho mais alto, não comer muito próximo da noite. Tá. Eu até quero falar com a turminha aqui, que um monte de gente mandou e-mail. Sabe o que a gente vai fazer assim? A gente vai encaminhar todas as perguntas para o Dr. Sérgio aqui, para ele ir respondendo, porque tem muita coisa. Tem uma até muito interessante, só para a gente encerrar e fechar essa pauta, que ela falou que quando vai fazer abdominal, até o nome dela é Carol, um beijo para você. Quando ela faz abdominal, ela tem a sensação de refluxo toda vez que vai fazer e não muda isso, que também é comum quando faz bastante esforço, não é? Sim, quando você aumenta a pressão intra-abdominal, a chance de refluir é maior. Então, quando ela faz exercício, ela pode ter sim esse refluxo, mas certamente ela precisa procurar um médico. Dá uma olhada, porque não é normal. Não é para refluir então com não tanta é normal. facilidade. De vez em quando eu troco o treino, fica um pouco pesado, aí tudo bem. Deixa eu te agradecer. www.healthme.com.br, em inglês. www.healthme.com.br. Obrigada, Dr. Sérgio. Obrigado. Volte sempre, viu? Ótimo.